História de Israel. Agora na aula de número 3, nós vamos continuar falando dos patriarcas. Na aula passada já introduzimos aí, falamos bastante até do patriarca Abraão, e agora nós vamos, de maneira mais breve, falar dos próximos patriarcas e vamos chegar também lá em Canaã e na conquista da Terra Prometida. Eu espero que você aproveite bastante essa aula de número 3. Chegando aqui na aula de número 3, nós queremos falar sobre a importância de Canaã. Canaã e a sua importância. Ponto de partida para a história do povo judeu é uma estreita faixa de terra que se estende entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Síria e da Arábia. Desde os tempos antigos, esse lugar serviu de ligação entre o Egito e a Mesopotâmia. É um lugar, turma, muito cobiçado. É uma terra, como a Bíblia diz, que mana leite e mana mel. Quando falarmos, ou quando falamos, ou quando a Bíblia falava manar leite e mel, significa que é uma terra que tudo que plantar dá. Uma terra muito boa, mas muito boa mesmo, de maneira bem lúdica. Eu coloquei essa terra aqui em verde, para vocês verem no mapinha, né? Entre o Egito, aqui embaixo, à sua esquerda, Jordânia, e lá em cima, a Síria e o Líbano. Essa faixa totalmente verde é a terra que nós estamos falando, a Terra Prometida. Obviamente eu botei de maneira lúdica essa Terra Santa, Canaã. Tem até um avião passando lá em cima no oceano. Claro que na época de Moisés não havia esses aviões, essas aeronaves, mas o que havia que não é lúdico foi um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. E isso eu coloquei no desenho aqui de maneira lúdica, mas é realidade. 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Você imagina quão doces essas uvas eram? Você imagina quão pesado esse cacho era? A demonstrar para nós que a terra era boa, mas boa demais. 2 homens carregando um cacho de uva. Período dos patriarcas. Nós começamos na aula passada. O termo hebraico que vai designar um patriarca é avot ou abot. É o plural de aba, ou de pai, ou de paizinho. Então nós temos Abraão, que nós estudamos anteriormente, formando família dos hebreus, a fé monoteísta. Nós temos a posteriori Isaac, formando a descendência dos hebreus. E por último, Jacó, estabelecendo o povo hebreu. Eu não sei se você reparou, mas em Abraão se começa uma família, uma célula. Depois em Isaac já se estabelece uma descendência, há um crescimento. E em Jacó se estabelece um povo. Lá no Egito, a formação de uma nação. Nação essa tão grande, mas tão grande, que amedrontou a dinastia da época, os poderosos da época, e eles quiseram sacrificar o povo eleito, o povo da promessa, o povo de Deus. Falando um pouquinho sobre Isaac e sobre Jacó, a vida do patriarca Isaac foi uma vida tranquila, enquanto a vida do patriarca Jacó teve, né, o seu neto, né, o neto de Abraão, Jacó, teve uma vida bastante atribulada. Quando eu falo aqui
em tribulação, gente, eu tô falando de uma vida agitada, uma vida aonde não é uma vida tão tranquila assim, sem conflitos como Isaac teve. É uma vida de bastante conflitos. E o texto que nós temos é Gênesis 25, do 21 ao 23. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Mesmo problema da mãe dele, muito comum na época. Rebeca também, como Sara, era estéril, não podia gerar. E o Senhor ouviu as orações de Rebeca, as orações de Isaac. Sua mulher concebeu e os seus filhos gêmeos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela sentia dentro do seu útero as duas crianças se degladiando. Ela sentia essa briga. E depois o versículo 23 vai dizer: e o Senhor disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ai, 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 ai. Os conflitos foram proferidos por Deus. O futuro foi proferido por Deus. Por quê, professor? Porque a lei da primogenitura dita que o mais velho é o filho que deve herdar a herança. Parte majoritária. Aproximadamente 2/3 da herança fica para o filho mais velho, os bens do pai. Mas quando nasceram os filhos de Isaac, Esaú, que foi o primeiro, o mais peludão, caçador, e Jacó, que lutava com o seu irmão no ventre, de forma que ele saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Parecia, gente, que o Jacó queria, de todas as maneiras, roubar, furtar, suplantar, ser o primeiro nas bênçãos que Deus tinha para Esaú. Pelo menos era assim que o costume dizia. Quem nasceu primeiro, primogênito, deve herdar 2/3 da herança do pai e receber a unção que há sobre o pai. Poxa, professor, mas eles nasceram no mesmo dia. Mas ele deu azar porque nasceu 1 minuto, 2 minutos depois. É o mesmo azar que o Neymar teve de ser um jogador de futebol tão bom, mas tão bom, só que infelizmente ele é da mesma era de Messi. Ele é da mesma era de Cristiano Ronaldo. Aí fica difícil. Foi o que aconteceu com Jacó. Mas nós temos aqui Hebreus no Egito. A promessa da descendência de Deus. Que haveria uma promessa maior para os descendentes, os patriarcas, aqueles que faziam parte do povo da promessa. E essa promessa está aqui em Gênesis 15. E o Senhor lhes disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Não, é o 15, né? Eu estou lendo outro texto ainda. 15:12.
E pondo-se o sol, profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que uma grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, terra estranha, e serás reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Deus já tinha predito a escravidão egípcia, mas também eu o julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Olha que coisa fantástica. Há uma promessa para a descendência de Abraão, mesmo por um intercurso de 400 anos no Egito. Não é porque o povo de Deus foi parar no Egito que a promessa deixou de estar sobre a vida deles. Foi parar no Egito porque nós conhecemos a história de José do Egito. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, passou aproximadamente de 17 a 21 anos sendo um escravo no Egito, e um belo dia interpretou o sonho do rei, do faraó, e ainda traçou um planejamento estratégico. Ainda disse para faraó sobre 7 vacas gordas e magras, 7 espigas pequenas e grandes, que o Egito passaria por uma grande fome, que ele deveria, nos 7 anos de abundância, estocar alimentos, para que depois de 7 anos, quando tivesse a fome, ele pudesse suprir o Egito, e ainda as outras nações do mundo viriam comprar alimentos no Egito, porque só o Egito se preparou para tão grande infortúnio. Aí nós temos, na época de José, os Ixos, que eu prometi na primeira aula, lá na linha cronológica. Quem foram os Ixos? Uma mistura de povos que dominaram o Egito entre a 15ª e a 16ª dinastia. O primeiro rei Ixo foi Xerxes I, ou Xexi I, a pronúncia a gente não sabe exatamente qual, e ele reinou na época de José do Egito durante aproximadamente 20 anos. Então, essa mistura de povos que dominaram o Egito e que fizeram parte da dinastia 15ª e 16ª são considerados os Ixos. E foi esse faraó aí, foi esse homem de liderança que estava liderando o Egito na época de José. Qual é a origem dos Ixos? A origem dos Ixos são semitas, da linhagem, né, de Sem. O período de dinastia deles foi do ano de 108, passando aí, do ano de 108 não, desculpa, período de tempo foi de 108 anos, então um século e um pouquinho, 1 século e 8 anos, e passaram ali pelo menos cinco reis Ixos. Aí o período, sim, que vai de 1648 a 1540, 108 anos. Era um povo bélico, povo de guerra, dominavam a arte da guerra com armas feitas de bronze. E foram eles também lá no Egito que começaram a atacar com carruagens. O cavalo puxava a carruagem, o soldado ia em cima da carruagem e com a sua espada
eles iam atacando numa velocidade muito maior, porque estavam em cima de uma carruagem com rodas, e obviamente era uma técnica de guerra, uma técnica bélica, aonde trouxe muitas vitórias para eles. Vamos passar agora para a história de Moisés, que é o libertador do Antigo Testamento, o antítipo de Cristo. Sua vida está dividida em 3 fases, 3 períodos. Moisés viveu 120 anos. 40 anos na corte do Egito, recebendo preparação intelectual. Ele foi adotado como filho da filha de Faraó, quando a sua mãe Joquebede já não poderia mais estar com a criança, porque havia uma sentença de morte para os hebreus, que todo hebreu menino deveria morrer, e as parteiras faziam isso já no nascimento. Milagrosamente, Moisés foi poupado. Nos outros 40 anos, ele esteve na terra de Jetro, quando descobriu que era um hebreu, que não era um egípcio, entrou em crise existencial, e ele foi para as terras de Jetro ser pastor de ovelhas, literalmente pastor de ovelhas. E ali foi uma preparação em Midian, ou Cush, espiritualmente falando, a Moisés. E os seus últimos 40 anos de vida foi no deserto, praticando tudo o que ele tinha aprendido na corte do Egito, intelectualmente, como líder, e também pastoreando ovelhas lá nas terras de Jetro. Você vê como é que Deus faz, né? Deus escreve certo por linha certa mesmo. Esse homem, se continuasse sendo criado por Joquebede, ele teria uma mentalidade escrava. Ele seria um semi-analfabeto. Mas Deus, já preparando tudo, faz com que ele tenha o melhor acesso à educação, ele se torne um líder, tanto na letra como espiritualmente falando, para que a posteriori ele pudesse ser levantado como grande libertador do povo. Existem algumas características lá no deserto que eu quero focar. Êxodo capítulo 15, o povo se queixa por falta de pão e água à vinda do maná. O que é o maná? O maná é um pão que caía do céu, e ainda tinha gente reclamando que estava enjoado de comer pão. Ô povinho complicado, hein? Tem gente que tem tudo, Deus dá tudo para ele, e ele ainda reclama de Deus. No capítulo 17 de Êxodo, tem uma batalha contra os amalequitas que se opõem ferozmente ao povo hebreu. Aqui há o evento da oração de Moisés, com os braços erguidos, e a vitória sobre os amalequitas. Lembra que o braço de Moisés estendido dava vitória? Mas o braço de Moisés cansava e ele abaixava e o povo perdia a batalha. Aí colocaram Arão e Ur para sustentar as mãos de Moisés. Vamos dizer que o Mário aqui é o Arão. E vamos dizer que o Luigi aqui é o Ur, sustentando as mãos de Moisés. Só que o mesmo Arão e o mesmo Ur, que sustentaram as mãos de Moisés na batalha contra os amalequitas, foram o mesmo Arão e Ur que depois fizeram o bezerro de ouro. Então, muito cuidado com aqueles bajuladores. No capítulo 18, nós temos o encontro de Jetro, sogro de Moisés, e o conselho para organizar, delegar e hierarquizar a justiça entre os hebreus. Moisés estava sem tempo até para ir no banheiro,
ele não conseguia fazer mais nada. Ele ficava de manhã até de noite julgando a causa do povo. Jetro, seu sogro, vai lá e diz: não, você vai morrer. Minha filha vai ficar viúva. Coloca maiorais de 50. Coloca maiorais de 100, Moisés. E aí você julga. Os problemas mais pesados é com você. As questões que precisam de um voto Minerva é contigo. Mas as questões mais leves, deixa esses maiorais de 50, de 100 julgarem. E isso foi um alívio para Moisés. No capítulo 25, Moisés pede oferta para a construção do tabernáculo. O que eu acho mais lindo nesse capítulo é que Deus deu a planta de todo o desenho, as cortinas, os utensílios, tudo que deveria ser feito. E o povo doando, o povo ajudando, o povo abençoando. Mas, quando já era suficiente, Deus falou: chega. E Moisés diz para o povo: chega, não precisa trazer mais nada, já tem muita oferta. Então eles não queriam enriquecer, eles queriam sim que a obra de Deus, o tabernáculo de Deus, fosse erguido. No capítulo 32, nós temos a queda do povo e a adoração ao bezerrinho de ouro, bezerro de ouro. Lembra que eu falei do Arão? Lembra que eu falei do Ur? Foram eles. Moisés estava demorando 40 dias, 40 noites no Monte Sinai. Eles acharam que Moisés tinha que morrer. E o bezerro de ouro não foi para substituir Deus, não foi uma idolatria. O bezerro de ouro foi para substituir Moisés. Olha o nível de carência. No 33, Moisés se torna advogado do seu povo para com Deus. Aqui eu acho que um dos erros de Moisés, no final da vida, foi achar que o povo era dele. O povo nunca foi de Moisés. O povo sempre foi o povo da promessa, o povo de Deus. No 34, Moisés quebra as tábuas do decálogo, dos 10 mandamentos. Pensa num homem que queria estar mais 6 horas na presença de Deus. Que a cultura judaica diz que Moisés ele teve que descer 6 horas antes para apagar o incêndio lá embaixo. Ele queria estar 6 horas a mais na presença de Deus. E ele foi privado por causa de um povo rebelde. E no capítulo de número 40, temos a conclusão do tabernáculo, a finalização das obras do tabernáculo. Deus, ele sempre foi um Deus de princípios. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do Joel Pereira também, que diz assim: Deus tem recursos inesgotáveis, porém princípios inegociáveis. Deus, ele sempre foi um Deus de leis. Então as leis de Deus nessa época era a proibição de idolatrar falsos deuses ou outros deuses, porque só existe um Deus. Proibição de blasfemar contra Deus, ou seja, tomar o nome do Senhor em vão. O judeu não fala: ai meu Deus do céu. Não, eles não tomam o nome de Deus em vão. A proibição do roubo, existe uma diferença de furto, roubo e latrocínio. Mas o roubo, tirar alguma coisa com violência de alguém, era proibido nas leis do Senhor. Proibição do assassinato, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. A lei do incesto e do adultério, eu disse que lá atrás, em Abraão, não havia, mas agora em Moisés há. O incesto, relacionamento sexual
com parentes muito próximos, primos, tios, né? Irmão, irmã. E o adultério, pular a cerca. Não comer animal ainda vivo, em respeito à vida, e o mandamento de estabelecer leis e a corte de justiça. Então, tudo isso eram leis que esse povo precisava entender pós-Egito, pós-deserto. Também, na distribuição lá das terras, do território de Canaã para as tribos, há uma justa medida para o gado. O gado foi distribuído para todas as tribos. Problema populacional, existiam tribos que cresceram mais, então precisavam de territórios maiores. E a localização territorial de cada tribo. O que eu vejo aqui? Tudo organizado, gente. Tudo organizado. Deus não é Deus de bagunça. Olha o mapa. Manassés é a parte verde, Isacar é a parte azul, Zebulon lá em cima é a parte amarela, Assé a parte laranja, Naftali a parte roxa, verde escuro, Gat, verde mais clarinho, Efraim, rosa, a tribo de Dan, aquele azul mais bebê, mais clarinho, é Ruben, esse outro azul aí no meio não é nada, é o Mar Morto, Simeão lá embaixo, amarelo, e Judá. Ah, mas por que uns têm um território maior de terra e outros um território menor de terra? Porque Deus é justo. Porque Deus estabeleceu para as tribos que tinham uma população maior um território maior. E tudo isso dentro de uma justiça divina. Não é uma justiça humana. Às vezes nós queremos, né, que a justiça humana prevaleça. A justiça humana nunca será a justiça divina, tá bom? Finalizamos aqui a nossa terceira aula de história de Israel. Eu sei que eu falei bastante, eu sei que eu falei muito. Também eu falei lá dos patriarcas até Moisés, até Canaã. E na próxima aula a gente deve falar aí do período dos juízes. Ah, não, ainda não. Ainda vou falar de José, se eu não me engano. Ou será que eu tô trocando tudo? Na próxima aula a gente vê. Forte abraço e até lá!